Olá, pessoal. Eu sou o professor Evânio. Essa figura linda que está aí na tela é o cara que vos fala e vamos hoje para mais uma aula de química, desta vez com o modelo atômico de Joseph John Thomson. Vamos lá? Vamos falar sobre o modelo atômico de Thomson, que ficou popularmente conhecido pelo nome de pudim de passas. Esse modelo foi proposto no ano de 1899. Vamos entender melhor. Pessoal, Thomson realizou uma série de experimentos com tubos de raios catódicos, que eu vou falar para vocês agora. Esse experimento foi realizado no ano de 1897. Tá? Daí, Thomson teve uma série de conclusões que levou a publicar em 1899. Veja bem, essa ampola, né, que na época era chamada de tubo, né, de raios catódicos, foi o aparato que Thomson utilizou e também os seus contemporâneos já faziam uma série de experiências com esse dispositivo. Observe, do lado esquerdo tem um polo negativo, né? Esse polo negativo recebeu o nome de cátodo e do outro lado o polo positivo, que recebeu o nome de ânodo. Dentro dessa ampola era colocada uma amostra de gás sob baixa pressão, gases em baixa pressão. Depois de um certo tempo, conectado aos eletrodos, né, o negativo ao positivo, começava-se a observar um feixe de luz que partia do cátodo em direção ao ânodo. Esse feixe de luz chamou muita atenção porque foi detectado que ele tinha massa. Ele tinha massa porque, colocando aqui dentro dessa ampola algo muito sensível, como, por exemplo, um pequeno catavento, ele era empurrado da esquerda para a direita. Então, se ele era empurrado por esse raio que aparecia, é porque esse raio tinha matéria, tinha massa. E se tinha massa, segundo o modelo da época, que era aceito no modelo de Dalton, se tinha massa é porque ela é formado por átomo. Então, Thomson concluiu que esses raios que apareciam, né, nessa ampola onde tinha gases sob baixa pressão, quanto mais baixa pressão, mais nítido ficavam esses raios. Thomson concluiu que esses raios eram uma forma de matéria e era formada por átomo. Só que aí, o que intrigou mesmo é porque Thomson colocou aqui, ó, no centro dessa ampola, em cima, colocou uma carga negativa, né, o eletrodo com partícula negativa, e embaixo com a carga positiva. Quando o raio catódico passava entre essas duas cargas, ela tinha um desvio para o lado positivo. Se o lado positivo atraía esse raio, é porque esse raio só podia ter carga negativa. E aí que Thomson conclui que alguma coisa estava estranha no modelo de Dalton. Se o átomo era neutro, totalmente neutro, não tivesse nada dentro do átomo, esse raio poderia passar em linha reta. Mas se ele passou por um pequeno desvio para o lado positivo, é porque esse átomo só poderia ter carga negativa incrustada nele. Como o átomo era neutro, para justificar isso, o átomo poderia ser, na imaginação de Thomson, uma bola esférica, como Dalton tinha pensado, uma bola positiva, e para neutralizar essa bola positiva, teria várias cargas negativas incrustadas nessa bola, as quais Thomson deu o nome de elétrons, corpúsculos negativos. Aí Thomson introduz no átomo esse conceito de carga negativa de uma partícula menor que o átomo. E aí teve a necessidade de modificar a teoria atômica de Dalton, porque, segundo Dalton, o átomo era indivisível. E Thomson mostra a existência de uma partícula menor que o átomo, mostrando que o átomo não merecia o nome que tinha, já que o átomo agora passa a ser divisível. Não que ele passa a ser, que ele passa a ser compreendido dessa forma. Pessoal, as conclusões que Thomson teve acerca dos raios catódicos é que esses raios possuíam, como eu falei, massa. Esses raios eram formados por átomos, né, se tinha massa,
e, obviamente, por cargas negativas, as quais tinham esses desvios. Nessa concepção, Thomson imagina um átomo dessa forma, conforme eu comentei com vocês agora, uma bola esférica com elétrons incrustados nela. Então, veja, pessoal, de forma que Thomson não falou, mas que o jornalismo da época, para popularizar esse modelo atômico, acabou chamando de pudim de passas. Foi feita uma comparação meio que injusta, e o nome pegou, e entrou na linguagem científica dessa forma. Quem hoje, ao falar do modelo atômico de Thomson, não lembra do pudim de passas? Só que o pudim de passas limita demais o átomo, comparando com essa espécie de alimento, que não é nem tão popular aqui no Brasil. Mas, enfim, né, a questão do país não importa, né? Essa questão de popularizar o modelo atômico comparando com o pudim de passas acabou que deu certo para o mundo jornalístico. Mas para o mundo científico, menospreza, de certa forma, esse grandioso modelo atômico, conforme a gente vai ver aqui adiante. Observe. Bom, pessoal, eu trago para vocês aqui a imagem, né, uma cópia, na verdade, do artigo que Thomson conseguiu publicar no ano de 1904. Observe, ele começou a divulgar os seus trabalhos em seus congressos, em suas palestras, em 1897, tá? Mas foi nesse ano, 1904, que ele consegue publicar o seu artigo na revista científica. Eu traduzi aqui um pedacinho para que vocês possam comprovar melhor. Veja bem, nesse texto, Thomson diz o seguinte: os átomos dos elementos consistem em uma série de corpúsculos eletrificados negativamente, ou seja, uma série de partículas com carga elétrica negativa, anexos à esfera de uma eletrificação positiva uniforme. Thomson sugere que o átomo era uma esfera positiva, né, uma carga fixa, e nela tinha elétrons, só que esses elétrons não estavam imóveis, esses elétrons estavam em movimentos. Lendo o restante do artigo, a gente consegue comprovar isso. Thomson deixa claro que, na visão dele, os elétrons estariam em órbitas circulares no interior do átomo, e não apenas pregado, incrustado, como o modelo do pudim de passas poderia passar essa imagem. Então, perceba que o modelo atômico de Thomson é riquíssimo. Pessoal, esse camarada era um dos cientistas mais ilustres do seu tempo, um dos grandes físicos experimentalistas. Thomson dizia que a física, a química ou demais ciências só era possível se pudesse ser experimentada. Então, graças a esse ilustre cientista, que chegou a ser chamado Cavaleiro da Rainha, nós conseguimos entender a presença da carga negativa no átomo. E daí foi palco para o grande avanço científico que testemunhamos no século XX. Pessoal, em 1906, Thomson recebe o Prêmio Nobel de Física devido aos seus estudos com eletricidade por gases. Então, observe a grandiosidade do seu talento e o reconhecimento que ele recebeu nesse ano. Pessoal, eu fiz aqui um resumo histórico das partículas fundamentais. Algumas delas nós ainda vamos falar em aulas posteriores, mas é só para contextualizar um pouco. Thomson descobre o elétron no ano de 1897. Thomson chegou a calcular a massa do elétron, a carga do elétron. É impressionante o gênio que o cara tinha. Veja bem, a carga do elétron, Thomson calculou em menos 1,6 aproximadamente, vezes 10 a menos 19 coulombs, e sua massa 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Observe que o elétron foi descoberto por Thomson. Com essa mesma ampola, os seus alunos também continuaram uma série de experimentos, invertendo as polaridades, e acabou descobrindo, já no finalzinho do século XIX, a partícula de carga positiva, que foi dado o nome de próton. Olha os camaradas envolvidos na descoberta, Goldenstein e Rutherford. Rutherford viria a se tornar o criador do terceiro modelo atômico, né? Então, observe que Rutherford é uma personalidade incrível e era aluno de Thomson, né? Era a época da sopa científica. Veja que a massa do próton é 1,673, 1,7 aproximadamente, vezes 10 a menos 24 gramas. Mas a carga do próton
é exatamente em valor numérico a carga do elétron, só que com carga positiva. Perceba que a massa do próton é muito maior que a massa do elétron. Pessoal, o nêutron, que vamos estudar mais à frente, foi descoberto apenas no ano de 1932. Né? Então, o modelo atômico ficou por muito tempo sem ter a concepção que existisse o nêutron. Vamos contextualizar tudo e vocês vão entendendo passo a passo. Pessoal, nessa época, estamos falando aqui do final do século XIX para o início do século XX. Era uma época de grandes influências científicas. Então, o que estava acontecendo no mundo na época? Era só a introdução do novo modelo atômico? Era só a descoberta do elétron? Certamente não. Vamos contextualizar só mais um pouquinho. Olha, a descoberta e domínio da radioatividade. Gostaria de lembrar que o estudo da radiação merece um destaque e nós vamos estudar em aulas posteriores. Eu gostaria apenas de fazer um pequeno contexto histórico aqui para que vocês possam entender o próximo modelo atômico que nós estudaremos nas próximas aulas. Veja bem, um breve histórico. O camarada que é responsável pela descoberta, pelo enunciamento do conceito de radioatividade, é o nosso ilustre Becquerel. Na época, a notícia se espalhou e vários outros adeptos foram surgindo, foram estudando esse conceito. E temos aqui a figura de Pierre Curie, Marie Curie, que foi sua esposa, Rutherford. Esses camaradas, assim como muitos outros, aqui não cabe no momento citar tantos nomes, né? São pessoas muito ilustres. Esses camaradas se dedicaram ao estudo da radioatividade. Infelizmente, muitos deles tiveram mortes por câncer, devido à grande exposição em presença de radiação. Não se tinha o conceito que se tem hoje, mas graças a esses camaradas nós tivemos uma série de descobertas científicas maravilhosas. Becquerel descobriu estudando o elemento urânio. Marie Curie foi quem deu o nome de radioatividade, devido à radiação que esses materiais emitiam. Descobriu também que o tório emitia radiação. Marie Curie chegou a descobrir o elemento polônio, ela mesma que batizou o polônio, em homenagem à terra natal dela, que era Polônia. Então, pessoal, nós temos aqui uma época de grandes influências científicas. Mas, para que a gente prepare o ambiente para a nossa próxima aula, vamos falar um pouquinho aqui sobre as emissões das partículas radioativas, das radiações alfa, beta e gama. Observe, nós temos aqui na ilustração um dispositivo feito de chumbo, onde tem um material radioativo. Esse material radioativo pode emitir radiação desses três tipos, alfa, beta e gama. Observe que aqui nós temos dois aparatos, um polo positivo e um polo negativo. Um pouco parecido com o experimento que Thomson fez, com tubos de raios catódicos. Mas imagina, mas observe, quando o bloco de chumbo tira seu bloqueio e o material começa a emitir radiação, observe que a partícula alfa é desviada para o lado negativo. Isso mostra que a radiação alfa possui carga positiva. Observe que a radiação beta é desviada para o lado positivo. Isso mostra que ela possui carga negativa, já que os opostos se atraem. E observe também que a radiação gama passa em linha reta, sem passar por nenhum tipo de desvio. Isso mostra que não possui carga, né? No caso, tem carga nula. Pessoal, eu trouxe essa ilustração só para que vocês observassem mais nitidamente o que estava acontecendo naquela época. Estamos falando aqui do final do século XIX e preparando o ambiente para o século XX. E aí, baseado nessas concepções, nessas descobertas, é que o nosso próximo personagem, Arnold Rutherford, conseguiu elaborar o terceiro modelo atômico. Pessoal, vamos ficando por aqui. Na descrição do vídeo tem as referências que eu pesquisei para montar essa aula para vocês. Deixo aí também um exercício sobre a aplicação do modelo atômico de Thomson e também a contextualização da radioatividade. Peço a vocês que curtam o canal, se inscreva, divulgue para que a gente possa continuar produzindo material desse tipo. Tentem resolver as questões e eu posto aqui mais um vídeo corrigindo esses exercícios.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.